Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso TatiCast. Eu tenho certeza que esse episódio de hoje vai somar muito na sua vida. Meu nome é Tati Rodrigues e é um prazer ter você hoje por aqui. Antes de apresentar a nossa convidada, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal, ative todas as notificações e deixe o seu like nesse vídeo. Já deixa agora, hein? Hoje eu estou com nada mais, nada menos a Vanessa Prata, consultora, professora, jornalista, escritora, palestrante e fotógrafa, falando hoje sobre desafios de transição de carreira. Van, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme ter Muito você obrigada aqui. aí pelo convite, prazer é todo meu aqui, espero que o Gente, papo seja proveitoso aí para quem está vai assistindo. ser muito, porque esse lugar de desafios profissionais, de carreira, às vezes torna-se decisivo, né, na vida de muita gente, e muitas pessoas têm esse lugar de limitação, que acredita que: "Ah, fiz isso, eu tenho que seguir nisso", né. Uhum. E para você, como me conta do começo, quem é a Começo, quem Vanessa no sou eu? comecinho? Vamos lá, sempre sonhei ser jornalista na vida desde criança, eu fiz jornalismo, De onde veio esse mas sonho? eu sempre gostei assim muito, né, de ler, de escrever, Hã. né, de inventar histórias, então assim, sempre achei que eu queria ser jornalista, fiz jornalismo, mas Sim. curiosamente no ensino médio, na época assim que você tem 14, 15 anos, você precisa pensar em alguma coisa, acredite ou não, eu fiz técnico em processamento de dados, numa era pré-Google, assim, não existia Nossa! quase computador, nada. Aí eu vi: Gente, "Não, não gosto, não tem nada a ver comigo, né, não, quero ir para o o jornalismo". jornalismo. Aí fiz o curso de jornalismo, gostei, achei interessante, mas curiosamente no primeiro ano da faculdade de jornalismo, eu comecei a dar aula de inglês já. Então, porque eu fiz inglês, né, eu estudei durante o período aí do ensino médio, assim, e eu me apaixonei por idiomas, pela língua, né, sou professora até hoje, assim, então eu fui meio que levando no paralelo, né, então desde o primeiro ano da faculdade eu estava dando aula já em escolas de idiomas, gostei bastante também. Só no último ano da faculdade que eu entrei no jornalismo, trabalhei um período também, achei interessante, mas aí, né, acontece uma série de coisas, onde eu trabalhava, né, eu acabei precisando sair, eu fiquei só dando aula mais um período, também mais uns 3, 4 anos aí só com ensino, né, eu falei: "Gostei muito, me apaixonei por inglês", assim. Aí eu voltei mais um período para jornalismo ainda, curiosamente para a mesma editora onde eu trabalhava antes, então eu acabei Caramba! voltando, né. Aí já até pegando um pouco isso, né, quando a gente sai deixar sempre as portas abertas, né, porque houve a oportunidade de retornar para o mesmo lugar em que eu estava antes, né, tenho contato até hoje com essa minha primeira chefe, assim, então foi, né, um relacionamento bem interessante, assim, a gente se deu muito bem, Eu né. vou dar uma pausazinha Claro. agora antes de você continuar, e 2 pontos muito relevantes na sua fala me fizeram refletir. Esse lugar de tomada de decisão desde a infância, onde a gente é muito direcionado através de um sonho, de uma vontade, né, como que isso a gente consegue nutrir, e esse lugar também, como que a gente pode, porque aqui eu falo sobre nutrição de sonhos, né, e trazer esse lugar de propósito, para a Uhum. gente trazer essa mensagem para os adolescentes, essa mensagem de construção dos nossos lares, né, familiares, essa comunicação de você seguir seu propósito, Uhum. sua vontade, né, mas Perfeito. muitas vezes isso aqui vai ser mudado. E Sim. como que a gente lida com essa mudança? E aí você trouxe outro ponto já muito interessante, que é saber que pode sair e Uhum. pode voltar, Exato. deixar as portas abertas. O que que você, que mensagem a gente pode trazer aqui para as pessoas quando elas vão definir o seu início de carreira, pensando É nessa a base. coisa mais difícil do mundo, né, assim, 16, Ser 17, motivado 18 pelo anos, né. propósito, pela vontade? Eu acho que tem um pouco de tudo, né, acho que existe sim, né, esse desejo inicial, né, desde criança a gente sempre escuta: "Ai, que você vai ser "Ah, eu quando quero crescer?", ser", né, a gente muda de ideia 30 vezes na vida, assim. Acho que a principal coisa, né, para os adolescentes, assim, e foi difícil para mim, porque eu tinha muita, sei lá, eu tenho que escolher aos 17, 18 anos, e hoje o que eu fiz a gente vai entrar nesse assunto, o que eu faço hoje não tem nada a Nada. ver com o que eu estudei, assim. Então acho que a primeira coisa é nada é definitivo, né, então assim, eu particularmente acho super importante fazer uma faculdade, ter uma formação abrangente, mas assim, não se preocupe ao extremo, né, o que você Uau! escolhe aos 18 anos, 17 anos, não vai definir a sua carreira para o resto da vida. Você pode mudar em qualquer momento, né, mesmo que você tenha terminado. Eu fiz a graduação em jornalismo, eu cheguei a trabalhar nisso, Mas olha, você fez gosto e tô em a outra coisa hoje. graduação, não, presta atenção, você começou ali na graduação de jornalismo e exercia.
uma licenciatura praticamente, você já começava ali dar aula. Então era uma profissão que tem correlação por conta dessa linguagem, né, da comunicação, Aham. mas você estava fazendo a coisa e executando outra, Outra, e exato. nem por isso você deixou interferir, né, nem por isso você É, eu acho que deixou um foram outro complementos, foram né, e não uma complementos, coisa contra a brigou outra, contra a né. outra e nenhuma coisa te fez falhar na outra, né, e aí É, você vai para o jornalismo. Por que eu falo isso? Porque eu também tive algumas formações que hoje não fazem uhum. muito parte do meu mundo, mas foram lugares que eu me permiti experienciar, né. Eu fui para um lugar onde eu começo dentro do mundo da beleza, Uhum. aos 14 anos eu já tenho esse primeiro contato, aos 17 eu estou trabalhando. Aí eu saio, vou fazer uma faculdade de geografia. Ali eu achei que não, só geografia não era suficiente, porque não ia me dar base financeira, Claro. então eu fui fazer economia. Ah, Aí, nem eu ali, sabia disso, né. fui fazer economia, mas falei: "Não, é muita matemática, eu vou Aham. ficar pobre e vou ser professora". E aí tudo que se mistura ali do valor do agregado à sua profissão, ao prestígio e ao seu propósito. E no final eu entendi que o meu propósito estava muito relacionado ao servir, né, e a gente trazer essa mensagem para as pessoas para fazer aquilo que realmente tem valor com a sua identidade, com a sua entrega e com o seu amor. Porque às vezes a gente vai evoluir em carreiras muito atrelados ao quanto que isso vai me render, né, o quanto de prestígio eu vou ter, Uhum. mas não condiz com a Sim. personalidade, né, de É, cada não é um. só isso, eu acho que é uma série de coisas que, né, os jovens ou quem está numa transição de carreira precisa avaliar. Então sim, tem uma questão financeira que é super importante, você vai se manter com isso, você pode escolher a profissão que você quiser do Mais mundo, mas linda que você é, mais exatamente, ama. mas vai satisfazer as suas necessidades, as suas ambições, seus desejos Porque de tem muito vida, disso, tem né. gente que não tem essa ambição, E e tudo tá tudo bem, bem, e tem gente exatamente, que que não. quer. Então você esse é um É ponto. O coerente outro com o que é a sua expectativa? Gostei disso que não, eu você acho que sim, falou. eu acho que você tem que avaliar tudo isso, né. Não adianta você ter uma profissão que paga muito bem, mas que você está totalmente infeliz, né, que você detesta, aquela coisa, nossa, a música do Fantástico de noite que te deprime, assim. Então, você tem que ter aquela sensação, né, de um propósito realmente no seu trabalho, né, entender o que que você gosta, mas é um balanço, é um equilíbrio, né. Boa. Precisa ter, né, a questão financeira, né, o que que isso vai te trazer, né, de resultados, porque Aham. depende do seu estilo de vida, do que você tem desejo de fazer, né, se você é uma pessoa que tem um estilo de vida que gasta um pouco mais ou é mais econômico, isso precisa ser colocado na conta. Tem toda essa questão do propósito, aí acho que a gente vai chegar no que eu faço hoje, né, na minha profissão hoje, assim. Quer dizer, eu não tenho nenhuma profissão, eu tenho muitas, assim, Tem né, como você falou, muitas, mas a gente fala de todas elas vamos aí. percorrer. Aí a gente chega aí então assim, acho que, o primeiro ponto é isso, assim, é não se desesperar quando você está com 16, 18 anos, "Ah, eu tenho que decidir". De agora. De agora, é isso, vai mudar, você pode fazer Gente, uma eu coisa, gostei dessa experimentar, comunicação de né. leveza. Hoje eu não assim, eu não era essa pessoa, né, eu fui muda muita terapia depois também, né, muitos e muitos anos, a gente vai descobrindo que nem tudo é tão, né, a ferro e a fogo, dá pra gente mudar realmente ao longo da vida. A profissão que você escolhe com 18 não quer dizer que você precise se aposentar com essa profissão, você pode ir experimentando. Entrou na faculdade, não gostou, você não é obrigado a encerrar, a terminar a faculdade, muda, faz outra coisa. E claro, tem tudo isso que a gente fala muito hoje desses jovens dos nem, né, que nem estudam, nem trabalham. Gostei. Acho que também não é por aí, acho que tem tudo assim, é importante você estudar, é importante você trabalhar. Você não é obrigado a ficar em algo que você detesta, seja um curso, seja um, né, um trabalho, assim, né, sou Exatamente. favorável que E todo também mundo aí eu estude e vou para trabalhe. outro ponto, que é isso, você não é obrigado a ficar, mas também saber a hora de sair, como Exato, sair, e aí onde você me trouxe, e deixar a porta aberta. E aí exatamente. você deixou a porta aberta lá, da mesma editora, e você voltou. Voltei E por que depois, não fiquei ficou? mais 2 por quê? Porque aí surgiu outras coisas no meio, O né. que foram esses outros Aí interesses que te outras levaram coisas, a faz seguir? quase 15 anos, né, que surgiu um convite, para abrir uma empresa, né, que é uma consultoria da onde eu estou hoje, mas estou nesse novo processo de transição de carreira saindo da sociedade, né, a gente vai chegar na sociedade. Mas o convite não foi: "Vamos abrir uma empresa", foi um convite diferente, né, o convite 15 anos atrás, quase 16, foi assim: "Vamos mudar o mundo?". Esse foi o convite que eu Nossa, recebi olha, de um senti amigo, um não propósito é? nesse E a tom. gente brinca, assim, que foi, né, a gente recebeu, né, de um amigo nosso em comum, várias pessoas receberam um SMS na época em que não tinha WhatsApp. Não Ó, tinha 16 WhatsApp, anos gente, aí atrás, você vai sem revelar WhatsApp, imagina, sua não, nem conta a idade. idade, né. Então a gente recebeu, né, no no SMS, muitos anos atrás, essa mensagem: "Vamos mudar o mundo?". Café para um brainstorm, né, para um que a gente fala, um toró de palpites, né, pra Aham. gente conversar no domingo, tal padaria aí.
Isso porque, né, esse meu amigo na época, que se tornou meu sócio aí ao longo de 14 anos, e mais uma outra amiga que também é minha sócia hoje, eles trabalhavam, né, no jornal na Folha de São Paulo, e lá dentro do jornal eles eram responsáveis pelo Prêmio Empreendedor Social, que existe até hoje, tá aí, sei lá, na 24ª edição, alguma coisa assim. Então esse prêmio continua existindo e é um prêmio, assim, que valoriza, né, iniciativas de empreendedores sociais. Então são pessoas que dedicam a boa parte da vida a seus negócios para resolver problemas sociais, né? Que E como eles incrível. trabalhavam muito com isso, então, né, esse meu amigo, ele estava literalmente em cima de uma ponte, no caso, no trânsito, lá ele tinha feito uma visita de avaliação e falou: "Nossa, né, eu conheço tanta gente, assim, eu conheço tantas organizações, né, que fazem trabalhos sociais incríveis e às vezes eu estou aqui com o papel de avaliador, eu não posso, tipo, dar uma dica, eu não posso falar nada, porque eu tenho que avaliar para dar uma nota depois e saber se ele vai ganhar um prêmio ou não". Mas ele começou a pensar assim, que ele conhecia, né, tantos amigos com características aí tão diferentes, né, com experiências muito diferentes, que poderiam muito ajudar esses empreendedores ou essas organizações, mas no papel que ele estava lá de avaliar, ele não podia, ele era quase um auditor ali, ele não podia dar isso. Então ele mandou essa mensagem, aí, sei lá, 10, 15 pessoas foram nesse café da manhã para a gente começar a conversar. O que que a gente pode fazer de diferente, né? Então a gente falar, vamos ser voluntário numa organização social, vamos fazer sacolinha de Natal, né? Vamos abrir uma ONG. E nisso, assim, a gente foi conversando muitas semanas, não foi naquele dia a gente não chegou a conclusão nenhuma, né? Aí, assim, foram muitos fins de semana que a gente ia numa padaria, num café, começava a conversar, muitas pessoas participaram disso. E assim, ao longo de quase um ano, a gente foi maturando essa ideia, até que formou um grupo originário, né, de 6 pessoas que, de fato, falaram: "Vamos abrir uma empresa. A gente vai abrir uma empresa para trabalhar nessa área, né, de impacto social, né, de inovação social". E aí é que surgiu a ideia, né, da Ponte a Ponte, que é a consultoria que eu ainda estou hoje, está fazendo 15 anos já que nós abrimos, né, e daqui a pouco a gente chega no processo de saída, mas ao longo desses 15 anos, então eu saí, né, do jornalismo para me dedicar à minha empresa, né, como Mas sócia de fala uma para mim, o que é consultoria. que essa consultoria, no começo, ela se dedicou? Aham. Hã. Então também houve uma transição, né, da própria empresa, Sim. como as coisas vão mudando. Muito no começo a gente abriu a empresa para trabalhar diretamente com os empreendedores sociais ou com as organizações sociais, né. Então eram consultorias, assim, desde de gestão, de um apoio, né, em gestão para essas organizações, um apoio em comunicação, em marketing ou mesmo na inscrição dos editais. Como a gente tinha a experiência, né, de fazer o prêmio, né, então a gente muitas vezes apoiava inscrições em outros prêmios, em outros editais, né. E no começo, assim, quando a gente está abrindo uma empresa, a gente faz de tudo um pouco, né. Então se a gente olha a nossa apresentação lá de 15 anos atrás para hoje, mudou completamente, né. E logo no início, assim, então a gente assumiu inicialmente esse prêmio, que era da Folha de São Paulo, então a gente passou a prestar serviços para eles por uns 2, 3 anos, fomos nós que fizemos. Hoje o prêmio continua, mas é inteiramente feito pelo Pela jornal, né, empresa. pela empresa mesmo lá, então não atendemos mais. Mas logo depois surgiram outros prêmios, outros editais que a gente acabou assumindo como empresa, né, então a gente fez, por exemplo, bem no comecinho da nossa eh, origem lá, a gente fez um prêmio que era sobre microcrédito, né, que era do Citibank na época, que nem tá mais aqui, então foi um prêmio. Ai, João, quantos anos você Quantos anos? tem? Puxa, melhor nem Não vou falar, falar. né. Não, eu posso falar, não tem problema, eu tenho 46 anos, Ai, né. tá É que assim, já linda. fiz muitas coisas, aí a gente vai fazendo muitas coisas na vida, então a gente fez, por exemplo, um prêmio que era sobre microcrédito, né, então por que que ele é um prêmio social também? Porque, né, a gente sabe a dificuldade de empreendedores conseguirem acesso a crédito no Brasil, né, então muitas vezes Aham. você não tem, às vezes, como comprovar, né, você não tem como fala, assim, Mas como que essa empresa ela se manteve sustentável? Porque se eu estou trabalhando com esses empreendedores, né, dessa parte Aham. social. Aí veio, né, a primeira grande mudança. Então, os primeiros anos, a gente ainda prestava realmente serviços para as organizações, né? Exceto a Folha de São Paulo, que é uma grande empresa, um grande veículo de mídia, então eles nos contratavam. Aí o Ah, segundo grande cliente, como eu falei, foi o Citibank na época, que tinha um prêmio e nós assumimos esse prêmio. Então a gente fazia toda a gestão, tudo o que está por trás, né? Criação de regulamento, de formulário, todo o processo de avaliação, de receber, que é o que a gente faz até hoje ainda, mas tá. para clientes diferentes, né? Então o que que a gente começou a perceber? Que quem poderia nos pagar não era o empreendedor, não era a organização Ah, social, e sim as entendi. grandes empresas que Entendi. normalmente têm uma área de responsabilidade social, né, de valor social, de filantropia, né? Então a gente passou a ter muito mais contato e a prestar serviços para empresas. Então, por exemplo, né, um cliente foi o Citibank, aí 15 anos atrás, chegamos a trabalhar um pouco com o Santander também.
Trabalhamos com o Instituto Unibanco, trabalhamos com a Fundação Tito Setúbal, com a Globo, a Fundação Roberto Marinho, atualmente. Então, assim, a gente passou a atender empresas, institutos e fundações, né? E eles nos contratam, nós somos um intermediário. A gente faz, né, esse papel de conectar, por isso o nome Ponte a Ponte, né? A gente faz essas pontes, essas conexões entre quem tem o recurso, que são grandes empresas, institutos, fundações, e os projetos ou as organizações sociais que precisam receber esses recursos, né? Então, o trabalho da Ponte a Ponte, basicamente, assim, a gente atua em 3 grandes frentes. Uma é essa de editais e premiações, né? Então, sempre que vocês escutam um prêmio, um edital, existe todo um trabalho por trás, que é invisível, mas alguém faz esse Agora trabalho. eu entendi da onde estava vindo o dinheiro. Exatamente. Então, quem paga, no caso, para a Entendi. consultoria, é uma empresa, um instituto, que quer selecionar bons projetos para serem apoiados. E a gente recebe, né, um valor, uma comissão para fazer todo esse processo de seleção. Então, é quase um RH, só que em vez de eu selecionar pessoas para um cargo, eu estou selecionando projetos sociais que vão receber um aporte financeiro para desenvolver, né, esse projeto ou para melhorar, né? Então, uma área que a gente faz é essa, de editais e premiações. Então, a gente faz tudo que está por trás, que é criar regulamento, criar, né, ficha de inscrição, receber todas as centenas ou às vezes até milhares de inscrições que chegam, né, numa plataforma, num sistema. A gente lê tudo, dá nota, avalia, conversa, né? Então pondera até chegar naquele resultado final de quem vai ser apoiado, né? Então isso é um trabalho invisível, mas que dá bastante trabalho para quem está por Para trás, quem né? está por trás. A segunda frente que a gente trabalha é muito ligada, né, ao que se chama de capacitação ou potencialização dessas iniciativas sociais. Então, a gente selecionou lá alguns projetos que estão recebendo um aporte financeiro, né, do nosso cliente, seria a organização, a empresa, o instituto, a fundação, mas a gente não quer só dar o dinheiro, a gente quer também, né, colaborar para que esse projeto vá para frente, para que ele de fato melhore, tenha mais impacto, né? Então, a gente faz uma série de oficinas, de acompanhamentos, mentorias, né? Então, é um trabalho aí de estar próximo desses projetos, dessas organizações, não como Gente, é um mundo auditoria, muito invisível pra que a gente, né? gente não Que vê, a gente né? não imagina, porque tipo assim, vai a Fundação Roberto Marinho mandou um dinheiro, vai para uma escola e tá Exato. bom, lá eles se resolvam. A gente normalmente faz todo um Vocês acompanhamento têm um também, né? acompanhamento para saber o gerenciamento de tudo isso. Exato. Então, normalmente a gente, muitas assim, no caso da empresa Ponte a Ponte, ela É. pode atuar em várias Em frentes. Ela várias pode, frentes. às vezes, Uma fazer só dessas. uma ou outra, mas muitas vezes a gente também acompanha aí por 6 meses, por 1 ano, 2 anos, às vezes um projeto. E onde é né? que ela entra como sendo uma ONG? Não, a Ponte não Não é é uma a ONG, ONG. nós somos uma empresa mesmo, uma Ah, consultoria, tá. né? A gente presta serviço, né? Normal, não somos tá. ONG, né? Qual é Mas a a outra gente parte tem. da ONG? Então, a Ponte não Não é. é. Depois, se vocês quiserem, até corta aí. Não somos ONG. Somos uma empresa, a gente abriu como empresa mesmo, uma consultoria. E, assim, as ONGs são a terceira ponta, assim, né? Então, a gente recebe, né, um contrato, a gente fecha um contrato com uma empresa, um instituto ou uma fundação, e nós vamos selecionar projetos sociais que, em geral, são realizados por ONGs, né? Então, é como se a gente ficasse, é esse meio de campo mesmo, é o intermediário, né? Então, né, um prêmio recente que a gente faz, que a gente comentou aí da Globo, é um prêmio de educação, na verdade. É o prêmio LED, né, Luz na Educação, é um dos prêmios maiores que a gente faz, por exemplo. Então, né, a Fundação Roberto Marinho e a Globo lançaram esse prêmio. Nós, né, estamos por trás, a gente faz lá o regulamento, faz a ficha de inscrição, recebe as inscrições, a gente avalia, contrata avaliadores também, porque é um tema específico sobre educação. Então, a gente contrata especialistas também, faz todo esse processo para chegar lá naqueles professores ou as iniciativas que vão ser selecionadas, né? Então, E termina chegando em alguns lugares que são mais dentro dessa organização não governamental, é isso isso? pode ser. Então, Pode ser. nesse prêmio específico, pode ser o professor diretamente, pode ser um negócio social de educação, pode ser uma plataforma, nesse caso. Em outros Entendi. projetos que a gente faz, aí tem que ser organizações da sociedade civil, né, que são Perfeito. as chamadas ONGs. Então, É isso um pouquinho que a trabalho gente faz. belíssimo, Tem é um bastante trabalho coisa. incrível e são várias áreas de Exato. atuação. Ainda nem falei da terceira, que é a parte de planejamento, né? Um pouco de planejamento estratégico, tem uma ferramenta que a gente chama de teoria de mudança, né? Que é qual é a mudança que a sua organização quer causar no mundo. Então, a gente promove algumas reflexões, né, nessa linha também, né? Então, isso é o que a gente vem fazendo aí ao longo de 15 anos, né? Nessa consultoria, né? Mas aí chegamos, então, na etapa que eu estou numa nova transição, né? Porque eu estou saindo dessa sociedade, né?
Aí agora, nesse momento que a gente está gravando, ainda estou no processo, eu não sei bem quando vai ao ar. Pode ser que quando for ao ar a gente Eu já esteja tenha, inclusive, saindo. saindo, né? E aí acho que a gente vai entrar um pouco numa nova transição, né? Assim, porque sair de uma sociedade que está dando muito certo, né? Que Que faz sair da 15 anos. sociedade. Vamos Porque às lá. vezes a gente se encontra diante desses desafios que a gente reconhece assim, ah, agora eu preciso mudar. Não, eu não vou mudar porque está exatamente ruim, né? Tem algum Claro. problema. Né? Eu vou mudar por alguma coisa, por algum Exato. propósito, um desejo. O que motivou você a essa mudança, a sair? Já que é um trabalho onde envolve desejo, tem vontade, tem execução e já Claro. é consolidado, né? A gente está Exato. falando de 15 anos. Exatamente. Não é fácil tomar uma decisão de sair da sua própria empresa, né? Ai, Então, meu claro, Deus do céu. é sempre uma decisão difícil. Tanto que não foi de uma hora para outra, né? A gente vem. Hoje somos 3 sócias, assim, já fomos 6 sócios, já foi 5, já foi 4, né? Faz alguns anos que estamos 3. Então, ao longo desses 15 anos, houve uma série de mudanças na empresa, né? Então, alguns sócios já saíram, teve alguém que entrou depois e saiu também, né? Então, mas nesses últimos 3 anos estávamos em 3 sócias, né? Então, uma empresa liderada por mulheres também, né? Acho que é algo interessante da gente pontuar. Muito bom. Mas aí, desde o semestre passado, assim, meados do semestre passado, a gente já veio conversando, né, de algumas transições, né, pra gente vir fazendo, assim. Acho que tem uma série de questões justas, não tem uma resposta única, né? Acho que a gente, sempre desde quando a gente abriu a sociedade, né, uma das minhas sócias, que nós somos sócias desde esse início, aí 15 anos atrás, ela sempre comentou que sociedade é mais íntimo que um casamento. Nossa, Essa faz frase, né, foi sentido. impactante, foi marcante, assim, pra gente. E ao longo dos anos, a gente sempre falava disso, ah, é um casamento, é mais íntimo que um casamento. A gente repetia essa frase muitas vezes. E agora, né, nesse momento, a gente trouxe isso de volta, né? Porque o que acontece? As pessoas se Ai, casam. vocês vão se divorciar. É um pouquinho disso. Estamos passando aí por um processo amigável de divórcio, né? É, é muito isso. Quando a gente se casa, ou quando a gente abre uma sociedade, a gente está alinhado com alguns propósitos, algumas motivações, a gente está enxergando um caminho conjunto, né? A mesma coisa. E ao longo dos anos, tudo muda, né? Então a gente muda, a gente passa a querer outras coisas. A própria relação da sociedade foi mudando. É isso que eu falei, a gente abriu com 6 sócios, né? Teve 5, voltou a ter 6, ficou 4, hoje tem 2. Então, toda essa dinâmica foi mudando, né? O mundo vai mudando, o mercado, tudo. Então a gente percebeu assim que, né, o que a gente queria fazer em conjunto 15 anos atrás não é mais o que a gente está querendo fazer hoje juntas, né? Então a gente pode falar que dentro dos desafios de ter essa relação de sociedade, mudanças de ideias dentro, né, Uhum. dos projetos é uma delas. Vamos pensar agora sobre os desafios de ter uma sociedade. Sim, exatamente. Então é isso, né? O casamento sem a parte boa do Sem a namoro, parte né? boa do Assim, sem a namoro, Então é um casamento mesmo. É porque eu nunca me vi Aham, sendo sócia. aham. Você É acredita? curioso Todo que no mundo início. no início você também não se via como Porque assim, como eu dividir comentei, né? Então, inicialmente, minha trajetória era jornalista e professora de inglês. Então, eu não cogitar, eu vou abrir uma empresa, empresa. você é Não, isso empresária. surgiu, né? Como eu falei, a ideia de um sonho, né? E essa pergunta inicial não foi vamos abrir uma empresa, foi vamos mudar o Vamos mundo, né? mudar o mundo. Então, a partir daí, assim, demorou um ano para a gente chegar e dar, vamos abrir uma empresa, né? Então, no começo, vamos dizer que a gente que foi quase uma brincadeira. Ah, vamos brincar de ser empresário, vendo o que dá, né? Aham. E deu muito certo, né? Faz Que 15 bom. anos que somos, né? Então, acho que não foi aquela coisa, eu vou abrir uma empresa, eu sou empresário, eu quero. Acho que assim, esse lado empreendedor, eu acho que a gente tem, até por ser professora particular também. Então, Aham. você tem um lado empreendedor, de ir atrás das coisas, né? De estar sempre estudando, sempre querendo algo a mais. Mas acho que não surgiu daquele, né, aquele sonho, quero abrir a minha própria empresa. Então, as coisas foram se encaminhando, deu muito certo da gente juntar um grupo de pessoas que toparam o desafio de abrir uma empresa no Brasil, que todos sabem que é muito difícil, né? E foi funcionando, foi dando certo. A gente conseguiu clientes inicialmente, né? Conseguimos aí nos acertando, né? Então, inicialmente eu também acho que não me via muito como sociedade, mas foi dando certo, foi funcionando, né? A gente foi ficando. Quando eu me vejo assim dentro da Criando. sociedade, eu falo, gente, a pessoa não vai pensar igual comigo, a pessoa não vai Exato, falar igual exatamente. comigo. Aí vem muitos Eu vou querer uma desafios. coisa, ela não vai querer. Ai, gente, ai, ela vai entrar com a parte, eu vou entrar com a outra. Eu vou achar que eu tô trabalhando mais do que Aham. ela. Acontece tudo isso. Gente, acontece muitas coisas Exato. dentro desse casamento. Exato. É igual acontece em casa, no casamento Exato. normal, dentro de duas pessoas. Mas assim, eu falo, gente, não seria melhor ficar sozinha? Eu trago esse Então,
Aí Exatamente, tem porque um eu pouco tenho de essa tudo. veia empreendedora Sim. e esse tempo todo eu já recebi várias propostas. E aí, quando eu vou pontuar, eu sempre analiso assim: alguém vai se sentir menor, Claro. né? Alguém vai ficar descompensado. Mas pelo Uhum. jeito não, vocês tiveram até que uma relação equilibrada, né? Uhum. E aí, como lidar com esses desafios? E vai agora a gente vamos pensar agora como você será que esses desafios foram tão grandes e aí fez você tomar essa decisão Uhum. ou não? Foi assim, acordei e: "Ah, cansei". Cansei. Não, não, foi longo, processo longo. Então acho que tudo isso que você trouxe, né, então realmente, manter uma sociedade, não vou dizer que seja fácil, é super desafiador. Ao longo desses 15 anos tivemos diversas discussões aí, né, uma série de questões, tanto que outros sócios já saíram, inclusive, não Aham. necessariamente por discussões, mas por entendermos que Ah, e você naquele consegue contar momento alguma coisa? Bem do passado, para não hã trazer ninguém. A gente gosta de fofocas. Não, assim, tem alguns Alguma sócios que é isso, coisa? a gente realmente se vê imagina, 6 pessoas juntas trabalhando, assim, cada uma é Gente, muito diferente é da muito outra. diferente. Então, é o que você falou, a gente nunca tem a mesma opinião. Então, uma coisa que a gente foi Ah, aprendendo, por exemplo, às vezes não é ter um consenso, mas chegar a um consentimento, né. Então a gente aprendeu muitas palavras no comecinho da Ponte a Ponte com um sócio nosso que já saiu, inclusive, saiu até aham. no começo. Às vezes a gente não vai chegar no consenso. Consenso é aquilo de todo mundo Do concordar com a mesma concordar. coisa. Aham. Às vezes não, às vezes eu não concordo muito, eu também não, mas a gente Vou tem que tomar uma conceder. decisão. É Aham. isso, eu consinto, eu aceito, vamos fazer isso, porque eu Aham. acho que por este momento tá bom, Tá bom. né, não tá me ferindo, não tá me magoando muito. Então isso foi uma coisa que a gente aprendeu muito no começo, que vem até da ideia de comunicação não violenta também, depois podemos até falar disso. Então assim, é um aprendizado, né, a gente todos nós abrimos a empresa na faixa dos 30 e poucos anos, hoje todos estamos aí com 40 e poucos, então ao longo desses 10 anos a gente vai amadurecendo ainda mais, não éramos, lógico, tão jovens, mas na faixa aí, né, dos 30 aos 40, então cada um de nós foi mudando, né, em tudo, né, algumas pessoas É. casaram, outras O que fez separaram, né, você então sair? É todo essa o pergunta que eu processo, não vamos lá. pegava. O que tá fazendo, então, Aham. você sair e fazer esse Então, movimento? acho que tem tudo isso que a gente falou, assim, a gente começa, assim, a perceber mudanças, né, de desejos diferentes, de querer levar a empresa para lugares diferentes. Então, antes éramos mais sócios, tinha mais opiniões, de alguma maneira a gente chegava a algum consenso. Agora Agora não tá ficaram chegando. mais Não tá então, exatamente, nesse momento não chegamos mais. A gente percebeu que cada uma de nós realmente estava com ideias muito diferentes de para onde, né, deveria ir a empresa agora aos 15 anos já, né, uma adolescente aí, né, então para onde a gente deveria ir, nós percebemos que a gente estava com ideias bem diferentes, estava ficando mais difícil chegar a esse consenso, né, esse consentimento, que seja Aham. agora, e aí uma das outras sócias também decidiu sair, né, então foi um processo, né, de uma série de questões juntas, e acho que uma reflexão também do que a gente quer, né, É para isso nossa que eu vida quero agora, chegar. porque estando aí, o que eu falo, são 15 anos numa sociedade, então isso é metade da minha vida profissional, né, eu comecei a trabalhar com 18, 19, então a gente começa a perceber isso, ó, já faz metade do meu tempo profissional que eu estou no mesmo lugar. Mesmo que seja a minha empresa, que eu gosto muito, né, que eu me vejo, eu criei, a gente fala que é um filho também, assim como a sociedade é um casamento, a A empresa é um empresa é um filho, né. filho, é uma Mas é isso, adolescente tá no adolescente, rebelde. né, tá ficando rebelde, tá na hora de deixá-lo criar asas, voar. A empresa está consolidada, então a gente sentiu que era um momento em que é é o quê? Assim, é perfeito para, né, desmanchar a sociedade, porque a empresa consegue caminhar com as próprias pernas com a diretora que vai ficar agora, né, que é minha sócia até hoje. Aham. Então a gente está consolidado, tem um nome, tem uma equipe super, né, ponta firme, que já entende os processos, temos clientes reconhecidos. Então é um momento que assim que não vai ter um prejuízo para a empresa se uma ou duas das sócias saírem. Então teve isso de saber o momento em que a gente podia sair, né? Porque E que gostoso poder fazer essa tomada de decisões, né. exato. Porque tem muita gente que vive nesse lugar preso, Uhum. amarrado a uma ideia fixa, a um ponto fixo de que ou ela não vai funcionar Aham. fora dali, ou aquilo vai quebrar se ela sair dali. Exato. Então a O gente quanto percebeu. danos que pode acontecer dentro da empresa ou danos, na gente. Claro. Então quando a gente, fecha uma empresa ou sai de uma empresa, eu falo que vai para esse lugar muito emocional. O que que eu fiz que não deu certo? Uhum. Por que eu não consegui, né? Mas você traz esse lugar de leveza que é uma que você pode escolher. Sim. Você não precisa chegar no drástico, naquela catástrofe para você Uhum. fazer o movimento. Porque muitas vezes as pessoas elas adoecem Uhum. relações para poder sair. Exato. E não necessariamente a gente precisa adoecer. Lógico, conflitos acontecem, mas não são coisas que a gente vai causar um importuno muito grande. Você Uhum. pode simplesmente escolher se retirar.
Exato. Então acho que teve isso, o semestre passado inteiro a gente veio discutindo muito entre as sócias, com uma consultora externa, inclusive, então a gente teve todo um apoio, assim, para fazer essa transição da forma mais tranquila possível. Sim, existem conflitos, é o que eu falei, a gente estava lidando com opiniões muito diferentes, né, porque justamente quando, né, outros sócios também saíram, acabou ficando assim, né, 3 mulheres, né, imagina, 3 na perimenopausa já, então ainda junta isso, cada uma com uma ideia seu calorão. diferente, calorão lá, né, discussões acaloradas, Claro, literalmente. Então, a gente chegou à conclusão, assim, que era, né, para manter... Inclusive, isso, somos sócias há 15 anos, nós somos amigas acima de tudo, né? Então, para manter essa relação de amizade, foi literalmente aquilo, amigas, negócios à parte, né? Então, a relação comercial hoje não está mais nos atraindo, já não está fluindo tão bem quanto fluiu ao longo desses anos. Então, a sociedade funcionou muito bem por quase 15 anos. Ô, Vanessa, você está sendo educada? Ou porque se fosse eu, você já tinha um xingo preparado, brincadeira. Mas é isso, assim, não foi fácil. Lógico, a gente chorou muito, né? A gente se emocionou, assim, para tomar a decisão é difícil, não é uma coisa tipo, acordei e quero sair, não. É um processo longo, né? De falar, ó, hoje não está Quanto mais... tempo, em média, até você dizer, aqui não tá funcionando, pode ser que eu saia, e é você, vou sair. Foi praticamente o semestre passado inteiro, assim, né? Ai, Então o foi quase semestre ao longo de inteiro. um semestre. A gente teve muitas reuniões só entre as sócias, tivemos reuniões com consultora externa que a gente contratou para fazer uma mediação, assim. Então foi um processo, né, longo para a gente realmente ter certeza de que estamos fazendo a melhor escolha Que para incrível. esse momento, né? Então, é isso, são muitas Quando conversas, você muitas tem um discussões. projeto tão grandioso que você construiu, validou, Uhum. consolidou e agora você sai. Aí, o que é a Vanessa fora do projeto? É o que eu vou descobrir. Como assim você vai descobrir? Para onde você vai? O que que você vai fazer? Aham. Muitas pessoas elas saem de relacionamentos, elas saem de empresas, elas saem de trabalhos, saem de relacionamento com os amigos mesmo e elas perdem ali um pouco da sua identidade, Claro. né? Como que você faz para se manter Aham, dentro do que exatamente. é o seu propósito, de você não se perder, eu fiz, foi bom, foi Aham. bacana e agora eu continuo comigo mesma. Claro. Quem é a Vanessa agora? Vamos Perfeito. pensar que você saiu, que ela ainda não saiu. É. Quem é a Vanessa agora quando sai? Você se vê a médio e longo prazo em algum Aham. lugar? E onde você Sim. estaria? Então, esse também acho que foi um dos motivos, né, de ter a decisão justamente por isso. Que Estou há motivou? 15 anos, né, fazendo... Não vou dizer fazendo a mesma coisa, porque assim, é muito dinâmico, muito né? Tem dinâmico, são muitas vários coisas, não projetos, é? não dá Exato. pra dizer que é a E mesma aquilo, coisa. quando a gente tá num papel, né, de gestão, assim, a gente brinca que você tem que ficar apertando o botãozinho, né, de aprovação, de planilha, de contrato. Então, a gente perde um pouco aquela coisa do que a gente fala de estar na ponta, de estar trabalhando diretamente com as organizações sociais, ou mesmo, né, com as pessoas ali, de visitar os territórios, por exemplo. Então, isso é uma das coisas também que vem me motivando, né? Então, eu dou aula, né? Também gosto muito dessa parte de idiomas, mas eu gosto de estar em contato com as organizações, de ser mentora, né? De poder viajar mais, né? Ter esse contato próximo com as organizações também. Tanto que, né, semana passada, retrasada, eu estava em Maceió participando como voluntária de um desafio aí que foi, né, tipo um hackathon, assim, de sexta a domingo, intensivão, lá mentorando os grupos, e foi super interessante, super dinâmico, assim, porque, né, você vê ideias novas surgirem, você vê lá as jovens, assim, né, super motivados, e com a nossa experiência aí ao longo dos 46 anos, temos uma experiência de vida que a gente pode compartilhar muito, né, com outras pessoas. Então isso também motivou um pouco, porque já faz anos que eu quero fazer, tipo, um mini sabático, né? Não é, tipo, parar de trabalhar, não é ficar Ai, em que casa sem fazer nada. Um sonho, sonho! então. Aí a gente vai jogando pra frente sempre, né? Um Por mini quê? Primeiro, sabático. vem pandemia. E, nossa, pandemia não dá, a gente precisa, né? Ninguém pode viajar, tem que segurar, não sabe como vai ficar. Aí passa um pouquinho pandemia, mas agora é hora de retomar, né? Como que vai ficar a empresa retomando, né? Precisa reavaliar. Aí já passou mais, mas aí agora o outro sócio saiu, então também não dá, né? Precisamos de um... Então, assim, acho que é aquela coisa que eu não sou uma pessoa impulsiva. Eu tenho muita dificuldade de tomar decisões e mudar as coisas. Então, vamos dizer que meio que o universo fez, né, com que eu tivesse que tomar essa decisão, né? No momento em que a gente percebe que hoje a sociedade já não estava fluindo tão bem como um casamento, né? A gente avaliou que era o momento de sair e não manter quase que um casamento por aparências. Vamos manter por causa dos filhos, vamos manter porque, né, fica ruim para o mercado. Não, assim, hoje, né, funcionou em sociedade por 15 anos, hoje a gente está com algumas divergências, né, comerciais, puramente comerciais, não em termos, né, de personalidade, sendo que a gente é muito próximo ainda. 15 anos, dá Exato, mais 15 anos tempo. depois, né? E acho que da minha parte foi muito isso, né, de perceber que é metade da minha vida profissional.
né? E o que eu ainda posso fazer, né? Na outra metade, aí ainda Você tenho ainda muitos. pode fazer? Quero fazer muitas coisas na vida, então quero viajar mais, né? Então, como eu falei, Viajar. até com família também, então estou programando fazer uma viagem com a minha mãe, só eu e minha mãe, por exemplo, né? Que Gostoso. já está aí com, né, 77 anos, também nunca saiu do país, então pensando em fazer uma viagem com ela. Posso fazer durante férias? Claro que sim, mas Você acha que né, você acho que porque muitas vezes a vida dinâmica dos empresários Aham, nos coloca nesse lugar de: "Ai, se eu parasse um pouco?". Aí você aham. falou, terminou que fui obrigada né, fui direcionada a fazer esse movimento. Como que fica a sua cabeça sabendo que você vai fazer esse stop? Aham, Ai, como é para você se permitir fazer essa parada? aham. É É. difícil, a gente sempre fica pensando em mais coisas para fazer, tanto que eu acho que eu estou, assim, com a carga mental mais intensa agora, porque estou pensando em tudo que eu quero fazer muitas coisas, eu quero lançar um curso de inglês com foco em pessoas empreendedoras, por exemplo, né, pra gente, porque assim, você também estuda Gente, inglês, acho é que a você sabe cabeça do empresário é essa, a gente tá lá na praia pensando nas possibilidades. o que a gente quer fazer, então estou com essa ideia de como que eu consigo unir cada vez mais essa minha experiência como professora de inglês, de português, que eu já tenho aí 25 anos de experiência, então eu fiz mestrado na área de letras, né. Excelente professora de inglês. Opa, aceito alunos. Pausa para uma publi, eu quero uma pausa para uma publi Bora aí, ó. agora. Excelente Intensivão, professora de fazemos aula inglês, de fim de semana intensivão, aí. né, ela lá domina mesmo, pratica, não deixa perder o foco, não enrola, né, porque tem Obrigado. muita gente que vai para esse lugar e termina ficando com preguiça. E eu falo: "Ai, não estou dando conta", isso não é não dar conta, você está sendo desafiada. Exato, é isso aí, ó, minha Cortou essa aluna aí. aluna, gente. Cortou o publi, vamos É, voltar vamos aqui, voltar. muito Então é bom. isso, né, dou aula há muitos anos, gosto muito, né, desse compartilhar, porque eu acho que, quando a gente fala muito, o que que é ensinar? Ensinar não é você saber e passar o conhecimento para alguém, isso o Google faz, ChatGPT faz, né, mas é muito compartilhar com o aluno, poder entender, principalmente particular, assim, que você consegue realmente, atender uma necessidade maior do aluno, né. E o que eu percebi ao longo de todos esses anos é que muitas pessoas que são empreendedoras, principalmente da área social, elas têm essa dificuldade, né, que para ali naquele intermediário. Já começou e parou o curso de inglês dezenas de vezes, não tem tempo, não tem mais paciência de voltar para uma escolinha ali de inglês, né. Então, assim, estou muito com essa ideia de pensar, né, num curso específico para essas pessoas empreendedoras e falar de temas E que eu vou elas falar que precisam, para essa né. pessoa empreendedora, ela precisa de desafio, tá? Eu já Uhum. vou dar aqui a dica. É, Ela precisa se sentir desafiada, mas ela não pode se sentir pressionada, claro. que eu acho que todos, essas pessoas que elas estão em desenvolvimento, ela não quer mais do mesmo. Ela quer sentir que ali realmente está acontecendo, ela quer sentir a evolução dela, mas ela não quer sentir pressionada. Uhum. Então eu acho super importante a gente trazer essa comunicação para as pessoas, que é possível você Sim. executar, seja na parte intelectual, com uma nova língua, seja na Uhum. parte profissional, né, seja esse lugar de você se permitir também, esse lugar de descanso, esse sabático, Uhum. né, você tá lá e também poder: "Ah, eu tô aqui no meu sabático, mas eu posso pensar". Porque hoje, existe eu sinto, né, existe uma ideologia desse lugar onde a gente está muito com muitas mensagens ao Uhum. mesmo Sim. tempo da rede social, essa demanda de pessoas que tá todo mundo falando junto ao mesmo tempo, e agora tem muito esse lugar de você não reconhecer a personalidade de cada um. Uhum. E quando você me traz esse lugar de: "Ah, eu tô pensando nesse nicho, né, eu tô pensando nesse grupo", muito importante, porque as pessoas, elas se diferenciam, né. Tem aquelas pessoas que elas têm essa estrutura mais relax, né, eu Uhum. preciso fazer essas pausas, eu não vou estudar de final de semana Uhum. e tá tudo bem. E tem outras que já têm esse lugar de: "Ah, eu posso desenvolver nas férias, eu Uhum. posso performar no meu momento que eu tô relaxando também". Claro. E não existe esse lugar de certo e errado, Sim, exatamente. né, e não trazer esses conceitos Uhum. com tanto peso. Eu acho incrível. Você também nesse lugar de se permitir também viver um diferente, Uhum. mas eu sinto muito presente na sua fala que você traz esse lugar de: "Eu ainda estou vivendo aquilo que eu acredito", Uhum. né, que é esse lugar onde eu performo como professora, que é um lugar que me alimenta. E dentro de todas as profissões, a gente não deixar morrer o nosso amor Uhum. pela prática. Claro. Muitas pessoas elas estão ali desenvolvendo habilidades e elas não estão conectadas com o amor, elas não estão conectadas com a entrega, com o propósito e ficam muito limitadas, Uhum. né. E hoje eu sinto que você não tem limite, porque você Não, quero exerce fazer muitas muitas coisas, coisas. muito, ó, tô assim, depois dos 40 a gente resolve querer fazer muitas coisas. Tô fazendo aula de surf, por exemplo, faço aula de Nossa, sério? skate,
quero tentar aprender a andar de moto, um monte de coisa. Então, assim, eu tenho muitos sonhos ainda, né? Quero realizar. Acho que tudo, né? Tanto profissional, então, como eu falei, profissionalmente, agora pretendo focar um pouco, mas não só em aulas, mas mentorias, consultorias, né? Então, todo mundo me pergunta o quê? Então, por exemplo, para organizações sociais, né? Projetos sociais, fala muito sobre como se inscrever melhor nesses editais, né? Com a visão de quem está por dentro, de quem avalia esses editais. Então, por que será que a pessoa nunca passa, né, naquele edital? Boa. Algum errinho lá, às vezes, que está fazendo, está cometendo alguma coisa. Então, não que eu vá fazer a pessoa passar, mas às vezes a gente consegue, Fazer uma né, boa comentar uma orientação, né? Ou mesmo isso, sobre transição de carreira. Então, pessoas que querem trabalhar no setor social, ou que querem trabalhar, né, com negócios sociais, que depois a gente pode fazer um só sobre negócios sociais, terceiro setor, o que é cada coisa, né? Então, também, assim, quem tá cansado aí da vida muito corporativa, né, ou ao contrário, um jovem que já quer entrar numa carreira, acho que consigo, né, dar mentorias ou algum Você tem acompanhamento. muita energia dentro de você. Tenho E bastante. tem muitas pessoas que estão aí nessa faixa, né, os 40 a mais, e estão ali falando: "Ah, já deu, o que eu já fiz já está feito". E não, e tem você tanta traz coisa, esse lugar né, de curioso. possibilidade, né, que sim, é possível, eu consigo continuar, eu consigo fazer um diferente, né, É e isso, trazer quero essa conhecer tanto lugar. Eu energia. falo, a lista de coisas para fazer só aumenta, assim, quando eu faço uma coisa, eu descubro outras, né, descubro outros lugares para viajar, para Você conhecer, acha que a né. gente é um pouco louca assim ou Olha, um não? pouquinho, porque a gente faz aula domingo à noite, assim, só pode ser coisa de louca, né, assim. Não, porque tem muitas pessoas que vão chegar ali nos 50 e vão estar diminuindo. Eu sempre falo para todas as pessoas, não existe certo e Uhum. errado. Existe você fazer aquilo que é de desejo seu, que é a Exato, sua exatamente. verdade, né. Eu sempre faço essa pergunta, as pessoas me fazem um convite, eu me pergunto: "É verdade isso para mim?". Uhum. Porque talvez essa sociedade que eu poderia fazer com a pessoa, pode ser muito grandiosa, mas não está comunicando com aquilo que eu entrego. Uhum. Eu recebi uma proposta para ser embaixadora de uma fundação de ensino de beleza na Europa, mas a estrutura em si não comunicava com aquilo que eu Entendi. poderia entregar. É uma oportunidade excelente, é uma ponte maravilhosa, é um desafio que motiva, mas não está Uhum. conectado com aquilo que eu possa ser Claro. naquele momento. Então eu sempre pergunto: verdade isso para mim? Uhum. Porque muitas vezes a pessoa vai pelo prestígio, vai Exato. pelo brilho, vai pelaquela emoção de ser visto e ser validado em algum Uhum. lugar, mas aquilo está completamente desconectado com a personalidade da Não, pessoa. faz todo E sentido. aí você Uhum. traz muita sua personalidade em tudo, até na aula de surf. Faz tudo, tento várias coisas aí. Então acho que é muito isso, assim, não tem certo e errado mesmo. Se a pessoa aí tá com 40 e poucos anos e quer descansar, ótimo, é isso que ela tem que fazer. Busque, né? Descansa. Busque seja um trabalho ou alguma Algo coisa mais que mais tranquilo, mais relax. Se tá nessa energia, quero fazer muitas coisas, vai também, né? Então acho que eu tenho muito essa ânsia, assim, de conhecer o mundo e de ter experiência, né? Então já pulei de paraquedas, já fiz asa delta, né, já fiz, sei lá, já conheci muitos lugares, mas ainda falta muito, assim, falta conhecer o mundo, literalmente, né. Então acho que eu tenho muito essa energia e eu sinto que eu preciso ter um período aí, né, esse período mini sabático, eu falei: "Não é que eu vou parar de trabalhar, aceito alunos, aceito consultorias, faz a publi aí", mas, eu acho que é muito isso de se permitir, né, essas coisas novas, né. Então eu preciso abrir espaço, até mental e na minha agenda, evidentemente, para poder encaixar coisas novas, né. exatamente. E eu vou fazer aqui mais um adendo, porque a gente vê muitas pessoas que elas estão aí nesse lugar de depressivo, né, nesse lugar de estar mais entristecida, de estar se sentindo mais frustradas. Muitas vezes porque ela não está entendendo o que movimenta essa Uhum, pessoa. Às vezes ela fica paralisada, scrollando rede uhum, social, ela fica lá naquele movimento de só ver, uhum. visualizar e não ser, Sim. né? Fazer esse movimento de acontecer. Será que o movimento que acontece dentro de mim está conectado com a minha realidade, com a minha possibilidade, e eu posso executar sem estar olhando do outro? Né, Uhum. será que fazer uma aula de surf é significativo para mim? É um desejo meu, as pessoas elas estão completamente desconectadas do que são Uhum. verdadeiros para elas, do que é Sim. verdadeiro para ela, do desejo íntimo dela. Uhum. Então ela se distancia porque está lá parada scrollando, Uhum. vendo vídeo, vendo rede e está entrando Isso é um desafio da modernidade como um todo, como um que está todo. chegando inclusive nos jovens, nos adolescentes também, né, então acho que, a gente pelo menos teve essa transição do analógico para o digital, né, as os jovens, aí, os adolescentes de hoje já nasceram nesse mundo,
Então, acho que é ainda mais difícil para eles, mas mesmo muitas pessoas, né, aí na nossa faixa, aí 30, 40, 50, também acabaram entrando nesse mundo social, que é o mundo da fantasia, né? Todo mundo tá contente no Instagram, tá tudo bem, o mundo da Mas estão maravilha, mas não é. paralisados, estão Exatamente, não é a engessados e verdade, né? deixam de fazer os movimentos, né. Não, eu não Uhum. estou demonizando a rede Sim, eu social, uso que eu muito amo. também, claro, estamos aqui, né? Estamos aqui. Mas é a gente ter esse equilíbrio e esse bom senso. O que que você falaria para esses adolescentes e até mesmo Uhum. para os 40 mais, Aham. nesse lugar Acho que é tomar essa de não paralisar consciência, a sua vida, exato. sabe, de deixar esse movimento Aham, sim. acontecer. É difícil dar um conselho, porque acho que cada um é muito individual mesmo, né, então eu me Conectado pego muitas vezes realmente, né, olhando às vezes você vai entrar para fazer um post particular, aham. aí você vê uma coisa, você vê outra e você não fez o que você tinha que fazer, né, isso é normal, Mundo. todo mundo, exatamente. Então aí eu falo: "Nossa", né, você tem que Mas dar isso aquela não paralisou a parada. sua aula de surf? Não, não, e várias Isso não coisas. paralisou, né, quando eu falo, são aquelas pessoas que elas já entram num lugar que terminam aqui adoecendo Sim, um entendo, é. pouco. Não, acho que é tudo, assim, eu faço muita coisa, né, eu falei, fiz um mestrado, fiz MBA depois na área de gestão, por causa da empresa, agora eu estou fazendo graduação novamente, online, assim, por incrível que pareça, eu voltei para uma graduação depois disso, e acho que tento balancear, né, então o lado profissional com estudo, né, de fazer muitas atividades, mas também ter esse momento, né, de estar com amigos, de encontrar, de Autocontrole, né, autocontrole. Então, né, social. ontem de família, então meus pais foram jantar, almoçar na minha casa, depois um amigo foi lá também, a gente conversou. No sábado saí com umas amigas, então assim, acho que tudo é equilíbrio na vida. Você precisa ter tempo Perfeito, para o seu trabalho, para o estudo, para a família, para os amigos, né, para um relacionamento muito bom. afetivo. Acho que como que a gente balanceia isso? Eu uso muita rede social também, mas é a gente se perceber quando tá ficando Observação. demais, né? Então, se essa autopercepção mesmo, tô demais aqui, preciso parar e fazer outra coisa. Acho que lógico, né, eu hoje parei de fazer terapia, mas eu fiz por muitos anos, né, então tem uma hora que eu falo: "Nossa, eu já me conheço bastante, assim, acho que já deu um pouquinho, deixa eu, né, me autoanalisar É, e agora e fazer não a minha outra prática. pessoa", exato. Então eu fiz muitos anos também, acho que ajuda para muitas pessoas, claro. Traz esse momento de você se questionar, né, de entender o que é relevante para mim, o que eu gosto ou não, o que eu quero para a vida. Não tem todas as respostas, ao contrário, assim, estou num momento delicado, nesse momento de transição, né, até retomando um pouco o que você falou, Hã. quem é a Vanessa? Estou num processo de descobrir, porque quando você sai de uma sociedade ou de um emprego que você está há muitos anos, tem essa coisa do perder o chapéu, né, então, eu sou Vanessa da empresa X, daqui 2 meses eu sou Só Vanessa Vanessa Prata, Prata. né, eu não sou mais de tal lugar. De onde eu sou? Sou minha, sou eu mesma, né, tenho inclusive, assim, um rapaz que eu conheço, né, que também é consultor, ele fala: "CEO de si mesmo", achei fantástico essa frase dele, né, ele achou aí, né, é você mesmo, né, então com tudo, com todas as suas possibilidades, né, e acho que até a gente fez recentemente, nós falamos aí de, as múltiplas inteligências, né, a gente falou Aham. inclusive na aula sobre isso, então cada pessoa é inteligente de uma forma, né, ou de múltiplas formas, como que a gente aproveita isso para o melhor, né, então não é porque às vezes, você não vai tão bem em uma determinada matéria ou em uma aula que você não tem habilidades para outras coisas. E essas habilidades podem tanto ser o seu trabalho, mas pode ser o seu hobby também, pode ser algo seu momento de lazer, né, como é que você traz coisas que você gosta também para o seu dia a dia, né, você está cansado do trabalho, às vezes não tem muito o que fazer, de fato, você, né, mora longe, tem que acordar cedo, passa horas no trânsito, né, mas o que será que eu consigo fazer, né, que me dê, né, ou uma relaxada mesmo, ou que me motive e que ao mesmo tempo talvez faça com que eu mude alguma coisinha na minha vida, para eu não ficar estagnada, né, para eu não tudo bem ficar estagnado se você está satisfeito com isso. Eu não quero um outro emprego, eu não quero mudar, eu não quero ganhar mais, eu não quero visitar nenhum lugar, não tenho nenhum problema. Mas se você tem alguma ambição, se você quer algo diferente, alguma coisa você tem que fazer, e é De muito o que os diferente. os terapeutas falam, tipo, a resposta está em você, né, então você que Muito bom, precisa, fazer alguma mudança, por menor que seja, né, então como que a muito gente bom. consegue aí, alterar alguma coisinha na nossa rotina, na nossa vida para, né, Pra poder modificar seguir. algo. Nossa, amei, amei esse Obrigada. bate-papo, amei todas as reflexões que você teve, você poder compartilhar um pouco da sua história. Eu tenho certeza que vai motivar outras pessoas Agradeço, a sair obrigada. desse lugar de paralisação, esse lugar de medo, esse lugar onde você se sente que não é possível. Sim, é possível, independente da sua idade, independente da sua fase, é possível sim a gente fazer movimentos Claro, que tragam pra gente essa sensação de estar vivo, exato. né. Às vezes não é uma grande mudança, né, é um Não precisa ser movimento grande. pequeno
aprendendo. Um movimento. É isso, o que que você... Eu sempre quis Uma aula fazer de aula... dança, É, uma aula de exatamente. surf, Aham. uma aula que te movimente. Faz, Exato. experimenta. Vamos, muito obrigada Obrigada pelo pela convite, sua espero aí presença. ter ajudado. Esse foi mais um TatiCast. Muito obrigada pela sua presença aqui. Não deixa aqui, não sai daqui sem deixar o seu like, tá? Aperta o like, que isso é muito importante pra gente, a gente agradece. E o YouTube, ele entende que é relevante esse conteúdo. Eu tenho certeza que foi relevante para você. Segue nosso canal. Beijos!